Eu assisti. Chorou muito? Não, porque eu tenho que te contar. Pois é, mas não, faltava um pedaço do último episódio. Se o cara morre, entendeu o que ele me contou? Sabe aquela história? O dia ele morre. A senhora tem que ver Mad Men, a senhora vai gostar do Mad Men. É? A senhora tem que ver um Mas seriado eu que ele não consegui viu. o quarta, viu, temporada? Conseguiu? Você falou que tinha DVD, tem. Não é pirata, A minha informação tá aqui, ó. Foi de boa, Pedro. Foi de boa. Eu já estou em falar rápido, eu estou atrasado. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é as micro e pequenas empresas. Você sabe que muitos me criticaram por eu ter criado o Ministério. Eu criei dois. A Secretaria de Aviação Civil, né? E com a Secretaria de Aviação Civil, nós tocamos o aeroporto e conseguimos fazer com que os aeroportos apresentassem um desempenho que eu considero dos melhores possíveis, tanto na ampliação para atender a demanda do nosso país, que é crescente. Nós temos um nível de demanda que os aeroportos essa passa que a gente chama de asiática. É a demanda por voos de avião. E criei também a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, as duas, o status de ministério. Hoje eu queria falar de uma delas, que é a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Eu acho que com a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, nós tivemos um grande ganho. Um ganho imenso que foi melhorar ainda mais o que já estava sendo melhorado, que é toda a legislação que incentiva a micro e pequena empresa. Né? Nós conseguimos, inclusive, esse semestre, agora, aprovar a lei de universalização do Simples. E a lei da universalização do Simples, ela inclui a maioria dos setores econômicos e dos profissionais, dos segmentos profissionais diversos dentro do Simples. Lembrando bem que o Simples é algo que nós queremos que seja uma referência de reforma tributária. O Simples unifica 8 tributos, né? Reduz os tributos, também reduzindo 40% a tributação da micro e pequena, e criou limites de faturamento para ser enquadrado no Simples. Bom, eu considero, tá, que a questão da micro e pequena empresa no Brasil é uma coisa muito importante. Nós tivemos um crescimento acelerado da micro e pequena empresa e de algo que eu considero também fundamental para a inclusão social no Brasil, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquele pequeníssimo negócio que por exemplo, uma dona de casa tem de fazer um doce, de vender o doce, de ter um pequeno cabeleireiro, de ter uma prestação de serviço, ou um jovem que tem uma empresa que conserta qualquer produto, por exemplo, tanto na área de eletroeletrônicos, como até na área de computação. O microempreendedor, ele também pode ser um profissional liberal. Ele pode ser, por exemplo, um jornalista, como qualquer um de vocês, que se coloca como um microempreendedor, paga sua previdência. Nós fizemos muitas medidas. Primeiro, elevando o nível de enquadramento. Eu dou aqui para vocês o nível de enquadramento de cada um. Por exemplo, do microempresário, né, o micro, passamos de 240 mil, o limite, para 360. Depois, para pequena empresa, de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600. Agora, em todos os dois casos, se eles exportarem, o limite dobra, né? O limite aumenta em 50%. E, além disso, para a pequena empresa, para o microempreendedor individual, nós também elevamos para 120 mil. E ele paga hoje de 36 mil, para 60 mil reais anuais. Se ele exportar, ele duplica.
muito difícil o microempreendedor individual exportar. Isso é mais para micro e pequena. Agora, reduzimos a alíquota dele previdenciária de 11 para 5. Para mim, o maior efeito disso é que nós ampliamos. Pra vocês terem uma ideia, o microempreendedor era 780 mil microempreendedor individual. Era 780 mil em 2010. Hoje ele é 4 milhões e 700 e alguma coisa. Então, 4 milhões e 700 mil empreendedores viraram microempreendedor individual e podem se aposentar nessa condição, que ele paga previdência. Total, tomando microempresa, pequena empresa, com microempreendedor individual, você chega a 9 milhões. Nós colocamos de crédito produtivo, microcrédito produtivo orientado, para o MEI, que é o microempreendedor individual, e para a micro e pequena empresa, nós colocamos quase 14 bilhões de reais. O que mostra, e com nível de inadimplência desse tamanho, porque são pessoas que valorizam o seu próprio nome, têm muita autoestima, porque está realizando um sonho, que é o sonho do negócio próprio. Eu quero ser meu patrão. Esse eu acho que é o sonho. Eu acho que o brasileiro tem 2 sonhos. Aliás, tem mais de 2, tem 3. O primeiro sonho eu acho, eu quero ter meu próprio negócio. O segundo sonho, eu quero ter a casa própria. E o terceiro sonho, eu quero ter meu carro. Né? Agora, é muito forte esse sonho de eu quero ter meu próprio negócio. Eu acho que no Brasil você tem de incentivar o empreendedorismo. E hoje também tem uma outra coisa. Nós criamos dentro do Pronatec o Pronatec Jovem Aprendiz. O que é o Pronatec Jovem Aprendiz? É incentivar a micro e a pequena empresa, principalmente, a contratar jovens que não podem ser abaixo de 15 anos, mas são jovens e eles contratam para trabalhar no emprego deles, para ter um início de formação profissional. E o que é que o governo faz? Coloca esse jovem aprendiz dentro do Pronatec e paga a formação técnica dele. Com isso, você consegue uma coisa que eu achei muito interessante, que lá no início do ano ele falou essa frase para mim, eu guardei, o ministro Afif. Ele diz o seguinte: a microempresa é uma macrofamília. Uma macrofamília. E uma mãe, ela tem de ficar muito despreocupada quando o seu filho vira jovem aprendiz, vai trabalhar na empresa e se transforma né, numa pessoa que tem um caminho, não está na rua, está protegido, está tendo formação profissional, está tendo também um choque de empreendedorismo, né? uma experiência de ser microempreendedor. Eu tenho uma paixão perdida por essa atividade, essa questão, porque eu acho que eu vi muitas pessoas no Brasil querendo ser o dono do seu próprio negócio. E eu acho que é algo que um país como o nosso, da nossa dimensão, com as nossas oportunidades, tem de incentivar junto com o emprego. É o emprego e empreendedorismo. E eu quero dizer para vocês a minha proposta. A minha proposta. Qual é? Nós fizemos muita coisa, né? Introduzir os profissionais liberais foi uma delas, quando nós universalizamos o FII. Mas tem uma questão que eles sempre colocam, que é que eles chamam de abismo. Vocês lembram dos limites que eu falei para vocês aqui. Então, quando a pessoa, que é o empreendedor, está lá no seu micronegócio, na sua micro e pequena empresa, ou como MEI, ele chega no limite de faturamento, ele tem medo de crescer. Por quê? Porque ele perde as vantagens que o Simples Nacional dá a ele. O que nós estamos fazendo? A minha proposta é, obviamente, uma proposta fruto do diálogo sistemático que nós, nesse período todo, tivemos com ele, é fazer a rampa. Não é a escada, é a rampa da transição.
a rampa da transição do sistema simples nacional para os outros sistemas tributários. Você não pode deixar que ele tenha medo de crescer, que ele não queira crescer, ou que ele crie mecanismos para transferir o seu crescimento para outrem, para não correr o risco de perder o regime de tributação especial pelos públicos. Isso significa que você tem de mudar os limites de uma forma não abrupta. Você não tem de falar, agora chegou aqui e acabou. Agora você se vira, vai para outro regime tributário do crédito presumido, ou vai pagar todos os outros tributos da mesma forma. O que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo a construção dessa rampa. É rampa e não é escada. Por quê? Porque ela tem que ser suave. Para sair, para você incentivar que ele não tenha medo de crescer, tem que fazer suave. Não pode fazer, como eles chamam, o abismo. Já tem os números? Não, nós estamos no processo de formatação disso. Justamente, ela perguntou, né, querido? Eu não vou te dar agora os limites, mas eu assumo o compromisso de construir essa transição lenta. É uma transição que tem que ser lenta. E fazer isso de forma a que a pessoa seja incentivada a crescer. O MEI tem incentivo para virar micro. O micro tem incentivo para virar pequeno. E a pequena tem de ter incentivo para virar média. Mas vai ter de ter no momento que você faça, por mais lento que você faça, você vai ter um limite superior, só que ele é mais em cima, o que vai permitir que essas empresas já estejam robustas quando elas tiverem de enfrentar outros sistemas tributários, que também eu espero que nós consigamos reduzir, né, de forma muito significativa a tributação. Aliás, é bom lembrar que todo mundo se beneficiou, de uma forma ou de outra, com a transformação, né, da desoneração da folha. Ao tirar, né, a tributação, que era alta, e passar para 2% do faturamento da contribuição previdenciária, o que foi também estímulo para principalmente essas que estão no limite. Né? Presidente, a senhora defendeu o número de ministérios. E num eventual segundo governo? Eu gostaria muito que os meus adversários têm de reduzir me dissessem o quê? Vou explicar por quê. Porque você tem ministérios que são ministérios extremamente fortes, grandes e que movimentam, vamos dizer, os que mais movimentam recursos. Tirando aqueles que são da governabilidade, a fazenda, o planejamento, o MIDIC e a agricultura, você tem as mulheres, os negros, os direitos humanos, que são ministérios que têm um papel que é um papel de reforçar, enfatizar e garantir a relação, né, transversal, horizontal, de todos ou seja, de todas as políticas de mulher, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Eles têm um outro papel, é um papel que eu diria que está na área dos valores, dos costumes, né, da cultura e também das ações afirmativas. Ou seja, tem de afirmar a luta contra a violência e a discriminação da mulher. Tem de afirmar certas lutas que são fundamentais no Brasil, direitos humanos vivos. Você tem esse tipo de ministério. Depois você tem um outro ministério que a gente considera, como o caso das micro e pequenas empresas, estava dentro do MIDIC. Mas eles nunca tiveram um tratamento tão forte, tão acelerado, quanto nós fizemos. Então, eu justifico plenamente o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Aí você tem um ministério como o da pesca, que muita gente fala mal, que eu acho que está errado falar mal da pesca. E vou dizer por que está errado. Nós temos um grande desafio na área da pesca. Não só porque nós temos os 7.400 quilômetros, como um pouco mais, né, de costa marítima, mas não é por isso não. É pela quantidade de água doce que nós temos dentro desse país, que permite a aquicultura, a pesca, obviamente, mas permite a aquicultura. Eu acredito
que nós ainda estamos aquém do potencial que a pesca tem. Qual é esse potencial? É que nós podemos fazer criadouros de peixe para exportação e para consumo interno. Mesmo que sejamos um país sem muitos hábitos de consumo de peixe. Mas isso é altamente importante do ponto de vista do comércio internacional. Então, criação de tilápia é fundamental. Nós primeiro, tentamos mais pelo lado da pesca marítima, da criação no litoral, etc. Isso também é fundamental, mas aí você tem de ter empresa pesqueira de forte. Alguns países do mundo conseguem um nível de rentabilidade nessa área muito grande. Geralmente são grandes e médias empresas. O que eu estou falando é que, além disso, médias e pequenas empresas têm condições de criar pescado nesse país afora. Acho que é muito cedo para você falar em extinguir o Ministério da Pesca. Muito cedo. Você pode fazer... O Ministério foi tudo aproveitado, que deveria Não, ter feito não. mais. Eu acho que ele começou a procurar caminhos aqui, porque nós não temos tradição. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Que é muito difícil quando você não tem uma tríade. Sabe quem é a tríade? Você tem que ter um setor privado com força. O governo querendo fazer a política. E órgãos de pesquisa, de laboratório, dando sustentação para descobrir a melhor tecnologia. Se você não tem a tríade, você tem de ficar tentando e buscando caminhos. Sempre, eu sei disso, por causa do seguinte, eu queria trazer para o Brasil algumas indústrias de tecnologia. Sempre que não ter o parceiro privado, a gente não consegue. Porque o parceiro privado é fundamental, porque ele conhece o negócio, ele sabe como é que é a volta. Então, a parceria é uma parceria orgânica. Geralmente, você consegue trazer se tiver essa tríade. Então, eu acho que agora, no caso da pesca, nós estamos numa fase de usar, que eu acho que é a melhor coisa, vamos incentivar, sabe, a agricultura familiar de criar peixe. Vamos pegar, a agricultura familiar vai criar peixe, qual é o problema? Né? Você tem reservatórios imensos. Se usar 1% da área, 1%, não é mais do que 1%. Nós vamos produzir peixe de primeiríssima. Aí tem de dar o padrão da tilápia, você entende? Tem de dar como é que você exporta. Presidente, a candidata Marina Silva, sua adversária, ela hoje disse que a autonomia do Banco Central foi corroída no seu governo e que a autonomia é para recuperar empregos, diferente do que e para não acontecer o que aconteceu com a Petrobras. Só permite? Pois não? A declaração da senhora de ontem sobre o Banco Central, eu não sou financiada por banco. Ter dado um certo ruído na área financeira. Olha, essas regras do sistema financeiro não combinam com o meu governo. Então, não é bem isso que eu respondi, não. Disseram que eu criei uma bolsa de juros. Uma bolsa banqueira. Porque é o seguinte, tem hora que é muito interessante como é que a empresa funciona. A pergunta que me fazem não aparece na resposta que eu dou. Então, eu gostaria que isso fosse registrado. A pergunta para mim foi se eu criei uma bolsa banqueira e estava se referindo às taxas de juros. Eu quero responder literalmente o que é que queria dizer o que eu respondi. Eu não criei bolsa banqueira e também nunca recebi bolsa banqueira. Não recebi e não paguei. Se alguém recebeu? São duas coisas. Eu não recebi e não paguei. Então, meu caso é o seguinte, hoje, até eu sou uma pessoa previdente, extremamente previdente, trouxe a minha tabelinha aqui. A minha tabelinha. O que a minha tabelinha mostra? De 95 até 2014, mas eu te garanto que é depois, nos últimos 30 anos no mínimo. Nós temos hoje as menores taxas de juros reais ex ante.
Mas não especialista. Pronto. É que os especialistas... Não, desculpa, é que pode. Mas não interessa. A taxa de juros real, vamos falar aqui, e tirar o economista. A menor taxa. O mercado E se você ver, a média em 95, 2002 foi 17%. A média 2003, 2010 foi 8,2%. A média 11, 14 foi 3,3%. Eu acho que é uma questão de dados, de compreensão dos acontecimentos. Nós não achamos necessária a autonomia do Banco Central. Ela diz que ocorreria a autonomia do Banco Central. Eu acho que cada setor nesse país merece ser escutado, ouvido e ter seus interesses considerados como legítimos. Quaisquer setores, incluindo os bancos. Agora, entre isso e eu achar que os bancos podem ser aqueles que garantem a política monetária, fiscal, cambial, vai uma diferença. Eu acho que a gente, quando é eleito, a gente tem um mandato do povo. Um mandato do povo. E quando a gente tem um mandato do povo, como presidenta, a gente tem de respeitar também as relações de poder expressas na Constituição. Uma delas diz o seguinte, que o Congresso fiscaliza. É obrigado a chamar, a escutar, a querer saber. Isso é constitucional. Bom, quem quer autonomia do Banco Central não sou eu. Quem tem de explicar por que quer, não sou eu. Quem acha hoje que a questão fundamental do país é pagar a dívida pública, sabendo que nós somos um dos países que tem feito nos últimos anos superávit primário sistematicamente. Poucos países do mundo, se você pegar os 20 mais ricos do G20, nós vem a Arábia Saudita e depois vemos nós com um superávit médio de 2,86. A da Arábia Saudita, pela quantidade de petróleo que tem um superávit de 10%. Mas a nossa economia continua patinando. Minha querida, eu acho que a gente vai ter de entender que nós estamos passando por um momento, né? É fato isso, de desaceleração. Agora, eu tenho certeza que a economia vai melhorar. Tantos dados relativos a desemprego, por exemplo. O desemprego está aumentando. Está falando nessa questão da queda seguida do emprego na indústria. Pois é, então vamos olhar o emprego na economia. Não sei se vocês leram o relatório do Banco Mundial, que eu li. Vocês perguntam da música. Agora, só uma pessoa me perguntou do relatório do Banco Mundial, que diz o seguinte: o mundo vive uma crise de desemprego. Essa crise de desemprego se caracteriza pelo fato que hoje tem 100 milhões de pessoas desempregadas. 100 milhões de pessoas desempregadas. E que eles acreditam que em 2030 será necessário o quê? 600 milhões de empregos. Aí eles continuam e dizem o seguinte: os únicos países que não tiveram esse mesmo desempenho foram emergentes. Aí cita o Brasil e a China. E citam dizendo porque nós fizemos uma política diante da crise que é diferente, a gente insiste nisso, precisa do Banco Central vir e falar e constatar isso. Nós tivemos uma política completamente diferente. Nós não desempregamos, não desempregamos, não reduzimos salários, não reduzimos direitos sociais e não paramos de investir. Eles desempregaram, reduziram direitos sociais e pararam de investir. E estão numa política chamada de austeridade, que está levando os países a uma situação de grande problema, porque lá não é só baixo crescimento como nós, lá é baixo crescimento com desemprego de jovens, que é o pessoal chamado geração Lime,
ni estudia ni trabaja, como falam na Espanha. Que a geração Nini é uma geração complicadíssima, mas a média da zona do euro é 15% a 17% entre os jovens. Eu acredito que nós temos de encarar seriamente as políticas e as propostas dessa eleição. Porque a mim me parece que o que estão querendo aplicar aqui não está dando certo no mundo, que é uma política recessiva aberta. Nós seguramos essa crise mantendo o investimento. Quando que no passado, diante da crise, se investia em concessão de rodovia, porque na concessão de rodovia é muito importante, mas fazemos também obra pública. Quando que nesse país, quando veio a crise, se botava 143 bilhões para fazer transporte público de massa. Então, eu pergunto o seguinte, nós estamos discutindo o modelo de enfrentamento da crise. O que não é possível é se comportar aqui no Brasil como se não houvesse crise. Mas nós tá temos de discutir o seguinte, nós não estamos arrebentando, não. Não, revertendo, porque a Anitta, por exemplo, está prometendo fechamento, está falando já em nós não estamos revertendo nada. Em termos de emprego, é bom aguardar para a gente avaliar como é que desempenha agosto, depois como é que desempenha setembro. Nós teremos uma flutuação. O que eu estou insistindo é que nesse momento, o ano passado, diziam que a gente estava numa situação terrível e fomos um dos países que mais cresceu, 2,3%. No ano passado, diziam que o mundo ia cair na nossa cabeça. Não caiu. Então, o que eu digo é o seguinte, vamos ter clareza de que nós estamos diante de uma situação bastante diferenciada. Crise de desemprego é crise social profunda, é crise democrática profunda. E a Moody, presidente? A Moody diz o seguinte, que daqui a 12 a 18 meses ela reavalia. Ela fez um viés. Não é ruim essa notícia nesse momento Óbvio eleitoral? que ele está crescendo a 10%, meu querido. Presidente, tem um Em candidato a matéria de presidente. crescimento, você pode ter certeza. Mas tem Serei uma eu a candidata. pessoa Tem que um- mais quererá crescer. Mas vai crescer menos. Eu sei que tem problemas, porque nós tivemos uma redução, nós tivemos uma transmissão da crise por inúmeros mecanismos. Inúmeros. A gente finge que não viu. A gente finge que não viu. A indústria, me perguntaram da Nissan, a indústria mais competitiva do mundo, mais que a americana, que ela é mais completa, mais do que, ou seja, uma das indústrias de ponta desse mundo, do planeta, é a alemã. A indústria alemã está em queda há 7 meses, deve estar em 8 meses consecutivos agora. Por quê? Porque tem uma redução dos mercados consumidores de manufaturados. Por que vocês acham que nós damos a importância que damos para a América Latina? Nós damos a importância que damos porque a América Latina, sem dúvida nenhuma, é o lugar que nós vivemos. Então, o maior país da região tem de olhar para a região. Agora, essa região, ela absorvia 80% das nossas, ou seja, tudo que nós exportávamos para ela, 80% era bens manufaturados, valor agregado. Nós temos de dar importância a mesma coisa. O que aconteceu na zona do euro? O mercado de 800 bilhões, desculpa, 800 milhões de consumidores, baita mercado, 800 milhões de consumidores, ele entrou em crise. Quando você não tem emprego, não tem salário e perda de direitos, quem é que vai consumir? A indústria vai produzir para quem? O que nós estamos tentando é segurar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse modelo, a senhora acha que... aprofundar o ponto. Meu filho, na minha filha, eu já fiz tudo. Não, precisa aprofundar o colocando. Não, eu vou falar outra coisa para vocês. Eu asseguro para vocês uma coisa. Esse povo da autonomia do Banco Central, que é um modelo anterior, que é fazer uma baita ajuste, um baita superávit primário, aumentar os juros para danar, reduzir emprego e reduzir salário. Porque emprego e salário não garantem a produtividade segundo eles. Eu sou contra isso. Eu tenho lado, eu sou contra.
A senhora falou que quer crescer 10%. Mais contra. Sobre o STF, A senhora vai divulgar o detalhamento do programa de Só governo. você, O detalhamento do programa de governo da senhora. Eu já respondi. Não, Hoje pela manhã. Deu parabéns pro Gabriel, presidente. Falou que é hoje? Eu não. Hoje que dia é hoje? Dia 10. Ele nasceu dia 9. Ontem eu cantei parabéns para ele pelo Skype. Porque o outro não está funcionando. O FaceTime dela está funcionando. Depois de cantar parabéns, ele pediu Big Big, Big Big. Aí cantei Big Big. Aí pediu vela. Aí eu pedi a vela. E ele soprou e eu apaguei. Chorou com a morte do personagem, presidente? Qual personagem? Roberto. Não, antes disso você tinha contado. Que bico!